Olá, amigos da TV Asof, muito bom dia. 24 de julho de 2020, às 10 horas e 45 minutos, temos a grata satisfação de receber o Dr. Garian Barbalho, advogado da Associação dos Oficiais Militares Estaduais. Dr. Garian Barbalho dispensa apresentações, com vasta experiência no direito militar, tanto na área administrativa como penal militar, e possui 12 anos aí de atividade advocatícia, tendo êxito em grandes ações institucionais da associação, bem como para os nossos associados. Também é um oficial da reserva da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Tenho muito prazer e satisfação em recebê-lo aqui. Doutor Garian, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Bom dia, Major Robson, presidente da Associação dos Oficiais. Bom dia aos nossos associados, demais telespectadores e a toda a família militar estadual. Doutor Garian, eu começaria perguntando ao senhor sobre uma demanda que vem sendo acionada aqui pelos nossos associados desde o ano passado e com mais ênfase agora. É sobre a ação do escalonamento. Alguns oficiais têm me ligado perguntando sobre o direito de receber tal verba. Como é que seria essa ação? O que seria? Quem teria direito, na visão do senhor, sobre isso aí? Dá esse panorama geral para a gente poder entender. Bem, a ação de escalonamento, ela surgiu a demanda com a mudança legislativa que ocorreu no início dos anos 90. E existiram algumas ações questionando a forma que foi feita a correção salarial, e essas ações tramitaram durante anos, né, e culminaram, assim, transitar em julgado mais recentemente, e por isso começaram os questionamentos relacionados a essa demanda. A princípio, ela atende exclusivamente os associados da Associação dos Subtenentes e Sargentos, porque foi uma ação coletiva proposta pela associação no início dos anos 90, que percorreu todo esse curso temporal e mais recentemente transitou em julgada e começaram as situações de execução, né? Então, a princípio, é uma ação exclusiva dos associados da Associação dos Subtenentes e Sargentos e que, à época, estavam na instituição, né? Que estavam associados, que faziam parte do quadro associativo à época da demanda. Isso, era uma ação que atendia aqueles associados, né, que na época também não existia nem o bombeiro militar, porque era uma instituição só. Então, eram os policiais militares que estavam naquela condição de associado da Associação dos Subtenentes e Sargentos e que estavam na instituição naquele período. Perfeito. Então, diante de todo esse histórico, né, depois de transitar em julgado e na fase de execução, existe, no momento, alguma demanda dessa no Judiciário Potiguar, no momento? Não, é uma ação que já prescreveu e que apenas aqueles que tiveram êxito, né, que no caso específico a Associação dos Subtenentes e Sargentos, tem essa capacidade executória da ação. Certo. Então, só para deixar muito bem claro, doutor Garian, mesmo o policial militar, o bombeiro militar, fazendo parte da corporação à época, né, da ação proposta, são todos os militares que têm direito ao ganho eventual do julgamento dessa ação? Não, nosso entendimento é que não. Não é uma ação, como se diz no jargão jurídico, erga omnes, né, que atende a todos. A todos. Ela sequer atende a todos os subtenentes e sargentos da época, porque não bastava ser subtenente e sargento. Ele tinha que ser subtenente e sargento e ser associado da Associação dos Subtenentes e Sargentos. Ele poderia até ser oficial? Poderia, desde que fosse um oficial associado à Associação dos Subtenentes e Sargentos. Então, ela é exclusiva desse público, o público associado da Associação dos Subtenentes e Sargentos, que estava naquela época no seu quadro associativo. Perfeito, eu acho que ficou muito bem claro, né? Em síntese, a gente pode dizer que é o militar estadual
que fazia parte do quadro associativo daquela associação específica que demandou no judiciário. Diante disso tudo, eu pergunto ao senhor aqui, para a gente finalizar esse bate-papo sobre essa questão tão demandada ultimamente, qual a opinião da assessoria jurídica da Associação dos Oficiais Militares para o nosso associado? Bem, essa é uma pergunta recorrente, né, e muito importante que você fez agora para a gente ressaltar. No nosso entendimento, é uma lei temerária, é uma lei que traz muita possibilidade de uma consequência negativa para aqueles que não eram, né, associados. Por quê? Porque quando você propõe uma execução contra quem quer que seja, o ente executado vai se defender. Que no caso é o Estado do Rio Grande do Norte. Que no caso específico é o Estado do Rio Grande do Norte. E quando esta demanda, esta lide, né, chega ao seu resultado final e se verifica que você não tem direito àquela execução que você propôs, vai existir uma condenação em honorários sucumbenciais, que pode variar de 10% a 20% nessa ação específica. 10% a 20% do valor que está sendo requerido na execução. Isso. É como se você estivesse executando e se comprovou que está cobrando algo que você não tem direito. Então você vai pagar de 10% a 20% do valor que você cobrou para o ente que se defendeu. E como é uma ação que, por ter um vasto lapso temporal e os valores envolvidos são altos, né, geralmente acima de 400, 500 mil reais, se o demandante, aquele que propôs a ação, estiver executando, por exemplo... O demandante é aquele associado nosso que está propondo a execução. Não só o associado nosso, quem quer que seja, que se achou no direito de executar, estiver executando essa ação. Por exemplo, vou dar um exemplo hipotético para a gente conseguir explicar bem. Digamos que ele está cobrando 500 mil reais do Estado. Tramitou a ação, o juiz disse, não, você não tem direito, porque você não fazia parte do quadro associativo da época, da Associação dos Subtenentes e Sargentos, então você está condenado em 10%, vou botar a condenação mais baixa, do valor que você está cobrando. Então, este autor da ação, que perdeu a ação de execução, ele vai pagar, no mínimo, 50 mil reais de honorários sucumbenciais. Então, é um valor muito considerável para uma lide que eu considero temerária, porque não vejo o direito cristalino de quem quer que seja que não fosse associado naquela época da Associação dos Subtenentes e Sargentos, e por isso o nosso aconselhamento jurídico é que não ingresse. Entendi. Não ingresse se você não faz parte do quadro associativo da época, se você não tem direito, você não ingressa. Sobretudo, doutor, se o senhor pode discordar e dizer que eu estou errado sem problema nenhum, além da fragilidade do direito em si, da ausência da fumaça do bom direito, né? São valores de grande monta, e o Estado do Rio Grande do Norte não precisa explicar que passa por uma dificuldade financeira, inclusive na questão de adimplemento de salário. Então, o Poder Judiciário, penso eu, não sei qual a opinião do senhor, penso eu que ele teria uma responsabilidade a mais de julgar, digamos assim, valores vultosos para quem, né, de fato realmente não preenche aqueles requisitos. Então, isso comprometeria tudo, até mesmo os duodécimos repassados pelos poderes. Então, assim, é uma ação, eu concordo com o senhor, muito temerária. É nesse viés mesmo? Eu estou num raciocínio com o qual o senhor concorda ou não? Major, é perfeito o seu pensamento, porque nossa experiência mostra que muitas vezes o nosso judiciário, e isso é natural, ele se comporta com decisões políticas também. Uma decisão, muitas vezes, ela não é só jurídica, ela também é política. Quando um juiz, um magistrado, ele analisa uma execução desse tipo e ele verifica, né, o potencial danoso ao erário, ele tem muito mais critério no julgamento. Então, não vai ser incomum se o magistrado aplicar uma condenação para aquele que não tinha direito à execução,
por exemplo, de 20% do que ele está executando. Então, assim, ainda aumenta mais, deixa maior ainda o prejuízo daqueles que, porventura, busquem executar o que não teria, a princípio, direito. Perfeito. Bem, senhoras e senhores, eu acho que ficou muito bem esclarecido, né? Nosso objetivo aqui não é dizer a ninguém que demande ação ou que não demande ação, mas por um dever de esclarecimento, doutor Garian, a gente está aqui colocando todo o espectro de possibilidades que pode ocorrer numa demanda judicial dessa. Então, eu queria agradecer muito sua presença, sua disponibilidade de estar aqui, de falar com a sociedade de uma forma geral, com o nosso público militar estadual. Desejar ao senhor muito bom dia, agradecer e deixar o senhor aí, a palavra com o senhor para as suas considerações finais e despedidas. É importante que a gente esclareça também que isso não é a crítica ao colega ou ao escritório que esteja patrocinando esse tipo de ação. É uma avaliação específica do nosso escritório, do nosso corpo jurídico, o nosso entendimento, né, e o nosso aconselhamento aos nossos associados. A gente mostra as possibilidades e as consequências no nosso entendimento jurídico. Mas aqueles que, de certa forma, entendem de uma forma divergente, a gente respeita e tem todo o direito de buscar ou judicializar como entender. Ok. Eu agradeço a oportunidade, quero deixar o meu abraço a todos os nossos associados, os demais telespectadores, e que, se precisarem, estamos à disposição, como sempre estivemos. Sem dúvida alguma. Sem dúvida nenhuma, sabemos da disponibilidade do Dr. Garian, sempre muito solícito. Da mesma forma, deixamos aqui o nosso recado. Estamos também completamente à disposição de todos. Muito obrigado pela atenção disponibilizada, pela paciência em nos assistir e fiquem atentos ao canal. Sempre traremos notícias importantes do ponto de vista institucional, da segurança pública de uma forma geral, em prol dos associados, em prol da sociedade potiguar. A razão de existir da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado a todos.